Shalom, pessoal. Hoje eu quero dar aqui para vocês algumas dicas de como você pode identificar uma mulher mentirosa. Bem, a primeira coisa que você tem que ver é se ela já mentiu muitas outras vezes. Isso é um hábito dela. Se isso é um hábito, então, obviamente, a tendência é que ela continue mentindo. Mesmo que ela costuma fazer esse tipo de brincadeira, às vezes de ironia, você sabe, uma pessoa mentirosa, ela não tem compromisso com a verdade. A verdade para ela não é uma coisa séria. Isso obviamente vale para homens também. Número 2. Ela fica irritada com suas perguntas e te desrespeita. Por exemplo, você pergunta para ela o que ela fez depois do trabalho. Não que você deva ter uma mulher que trabalha fora, mas só uma situação aqui. Você pergunta para ela: amor, o que você fez depois do trabalho? Por que você demorou? Ela fica irritada. Rapidamente ela fica irritada e te dá um fora com alguma coisa, ou te dá uma resposta não muito agradável, sabe? Isso é um fortíssimo indício de mentira. A pessoa, ela fica extremamente irritada com uma pergunta que não era para deixar irritada. Uma pergunta simples, certo? Não é uma pergunta ofensiva. Você perguntar por que ela demorou 1 hora a mais. Beleza? Então, sempre que você perguntar uma coisa e ela ficar extremamente irritada e te desrespeitar, isso é um fortíssimo indício de mentira, certo? Se você perguntar se ela te traiu ou não e ela ficar muito irritada e começar a te ofender, bem. Número 3. Ela foge do tema, dando risada ou saindo do local ou mudando de assunto. O que acontece? As pessoas, quando elas não querem falar alguma coisa, às vezes elas simplesmente ficam dando risadinha, ficam de ironia, de sarcasmo e nunca respondem. Isso acontece muito em vários e vários debates. As pessoas perguntam algo e a outra pessoa simplesmente fica dando risadinha, fica como você usa fazer uma sabe, é uma pessoa palhaça, entende? Então a pessoa, ela fica fugindo do tema. Você está falando de uma coisa, daí ela vai falar de outra. Ela faz uma piadinha e foge do tema. E daí, se você cai nessa armadilha, já era. Você tem que voltar pro tema. Você fala: não, eu te fiz essa pergunta, eu quero que você responda isso daqui. Não deixa ela ficar fazendo piadinha no meio, tentando cortar o assunto. Se você fez uma pergunta, continue insistindo na pergunta até que ela responda. Não deixa ela fugir do tema. Beleza? Não deixe isso acontecer. Isso é desrespeito. Número 4. Dica número 4. Ela esconde coisas de você, como senhas, por exemplo. Ela esconde celular, ela esconde, às vezes, algum caderno, sabe? Ou ela omite alguma história. Você perguntou, talvez ela tenha mentido. Ela fica escondendo coisas de você. Isso é perigosíssimo. Perigosíssimo. Não tem que haver segredos entre um casal. Então, isso é alerta vermelho total. A pessoa ficar escondendo algo de você. Você vai mexer no celular, a pessoa fala: não. Não, por que não? Sabe? Isso não acho legal. Se você pedir uma senha para uma coisa e ela não disser, já sabe que isso é um indício muito forte de que ela é uma mentirosa que não merece sua confiança. Outra dica importante para vocês identificarem uma mulher mentirosa é se ela descumpre com os combinados. O homem também, gente, o homem também, beleza? Mas o canal aqui é voltado para relacionamento, por isso que eu tô falando desse jeito. Mas ela descumpre com os combinados. Ela combina uma coisa, ela não faz e não dá o mínimo peso na consciência, ainda fica rindo. Isso é muito sério. As pessoas, elas têm que ter palavra. Porque se uma pessoa não tem palavra, ela não tem honra. Se ela não tem honra, não tem nada. Uma pessoa não pode ter honra. A pessoa tem que cumprir com aquilo que ela diz. Então, se ela diz que vai fazer uma coisa, ela tem que fazer. Pode acontecer até da pessoa esquecer, claro. Às vezes eu digo que vou fazer uma coisa, eu esqueço. Isso acontece. Você também já deve ter dito que foi fazer uma coisa, esqueceu. Acontece. Mas agora, você descumprir deliberadamente
com certas coisas simplesmente porque você não quer. Por exemplo, você e uma mulher marcam de ir para um restaurante. E daí, simplesmente, no dia, ela fala assim: ah, não, sabe o que é? Não tô afim não. Simplesmente não tá afim. Vocês ficaram dias, semanas marcando, daí a pessoa simplesmente não tá afim. Ok, tudo bem, mas a gente pode dar um exemplo aqui mais sério. Vamos pegar um caso mais grave aqui, que ela não cumpre com o que ela diz. Por exemplo, você diz para sua mulher pode estar perto de um certo homem. Você considera um sediador, um cara desagradável, e daí você vê ela conversando. Você falou para ela não fazer isso, ela foi e fez. Ela descumpriu com o que ela disse. Isso é coisa de gente mentirosa, certo? Ela não precisa mentir claramente para você para que você identifique que ela é uma pessoa mentirosa. Você sabe que ela é uma pessoa mentirosa. Ela descumpre com o que ela diz, certo? Agora o item mais importante, eu diria. O item número 6 para vocês identificarem uma pessoa mentirosa: falta de empatia. Por que falta de empatia? Porque a pessoa que não se importa com os outros, ela não se importa em dizer a verdade para os outros. Entende? Por isso que Satanás é o pai da mentira. Porque ele não se importa em dizer a verdade para você. Ele não se importa com você. Entende? Então, a principal característica do mentiroso é ele não se importar com as pessoas. Você rapidamente vai identificar uma pessoa que é mentirosa, vendo que ela não se importa, não tem compromisso nenhum com a verdade. Tudo para ela é bobagem, é abobrinha, sabe? Então, essa é uma característica extremamente importante para você identificar um mentiroso, porque ele vai estar querendo sempre obter vantagem. A pessoa sem empatia, ela vai estar sempre querendo passar por cima das pessoas, e para isso ela vai mentir para as pessoas, porque uma das formas mais rápidas de você enriquecer é você mentindo, né? Todo mundo sabe disso. Bem, agora eu vou dar algumas dicas aqui para vocês sobre como você identificar pessoalmente uma pessoa mentirosa, principalmente aqui no caso, falando em relacionamento, né? Uma coisa que você deve identificar quando você for perguntar uma coisa para ela, se ela começar a tremer muito, ou se ela começar a desviar o olhar, ou se ela tiver sudorese, são fortíssimos indícios. O que é sudorese? É você suar sem estar numa atividade física, simplesmente que suor frio, sabe? Isso é sudorese. E a pessoa que desvia o olhar é porque ela está querendo esconder a face dela, sente vergonha, tremedeira, a pessoa está com medo. Entende? Por que ela ficou com medo quando você perguntou sobre fulano? Por que ela ficou com medo quando você perguntou sobre um certo dia que ela não bateu um horário com uma coisa? Por que ela ficou com medo? Por que deu tremedeira? Você tem que se perguntar essas coisas, você tem que seguir um raciocínio lógico. Por que a pessoa sentiria medo por uma pergunta simples? Não tem sentido, né? Outra coisa, a pessoa fica rindo demais. Você está falando com a pessoa fica rindo. E não tem lógica a risada dela, só tá rindo. Ela tá rindo porque você tá perguntando a coisa. Tipo, você vai perguntar assim, ó, é verdade que você ficou com fulano? Daí ela vai começar a rir de você e fala, amor, como você pode imaginar uma coisa dessa? Começa a rir muito. Isso é um forte indício. Fortíssimo indício. A risada, ela às vezes é resultado de nervosismo. Tem gente que começa a ficar nervosa e começa a rir. Isso acontece. Então, a pessoa começar a rir e não responder, isso é indício de mentira. Outra coisa que pode acontecer é ela te agredir fisicamente ou verbalmente. Isso pode acontecer também. Em alguns casos mais extremos, a pessoa até te agride fisicamente. A pessoa te bate, te empurra, te xinga. Fala, você é um cara inseguro, você é um aquilo, falar palavras aqui, né? Então, essas são formas de você... são assuntos bem sérios, certo? Então, eu vou dar aqui algumas dicas para você sobre
como você como você pode agir, ok? Como você pode lidar com esses casos. Ao perguntar sobre alguma coisa, você sempre fala em tom de amizade. Não sei se já falei isso no canal, acho que já falei isso uma vez. Mas quando você for perguntar uma coisa para mulher, uma coisa muito difícil, por exemplo, você vai perguntar se ela é virgem, ou você vai perguntar se ela já ficou com alguém, ou você vai perguntar se ela usa um certo tipo de roupa, não sei, tem várias situações. Você sempre fala em tom de amizade. Não fala como se você fosse um policial interrogando a pessoa. Fala de forma amigável, porque daí você provavelmente vai conseguir extrair a verdade dela. Você fala assim, a verdade que você ficou com fulano, kkkkkk. Daí a pessoa ela vai se sentir mais à vontade para falar para você se ela fez isso ou não. Beleza? Então quando vocês querem extrair a verdade da mulher, fale com bom humor, com tom de amizade, seja amigável. Porque se ela notar que você está fazendo uma análise, já era. A chance dela ser menos sincera com você é muito grande. Não é que já era, né? Mas a chance dela ser menos sincera é maior. Beleza? Tem algumas mulheres que vão ser sinceras, mesmo que você fale de forma séria. Beleza. Tem algumas, mas se você for fazer uma pergunta muito difícil, fale em tom de amizade. Mostra que você está sendo amigo dela, que você não está ali para julgar ela. Ok? Se você fizer isso, provavelmente você vai se dar bem. Eu já fiz isso, já testei isso, já fiz isso várias vezes, várias vezes. Se você falar uma coisa numa boa, na moral, falar, você já fez isso, a chance de você extrair a verdade é maior. Outra coisa, investigue as redes sociais dela e vê se o que você pergunta bate com o que ela diz, com o que ela mostra na rede social, perdão. Vê se a resposta que ela diz bate com o que está na rede social. Por exemplo, você pergunta para ela se ela tem um hábito de sair para balada e beber. Se ela disser que não, mas você chegar nas redes sociais dela e você vê que sim, pô, estranho, né? Se você pergunta para ela, você gosta de filmes de terror? Daí ela vai falar, não. Aí você vai chegar lá nas redes sociais dela, você vê que ela curte um monte de filme de terror, você vai ver que é mentira. Se você perguntar para ela, você gosta de ouvir funk? Daí ela vai falar, não. Aí você vai chegar lá nas redes sociais dela, tá um monte de meme de negócio de funk, um monte de cara com aqueles óculos engraçados, coloridos, sabe? Cheio de doideira. Então, você tem que avaliar isso daí. Hoje em dia, as redes sociais, elas sendo muito fortes, as pessoas se entregam, sabe? É muito difícil uma pessoa não expor quem ela realmente é na rede social. É muito difícil. Por mais que o cara tenha uma assessoria, um Felipe Neto da vida, você vê, ele vive tendo que apagar post, porque a pessoa acaba mostrando o que ela realmente é na rede social. Então, eu diria que você investigar a rede social de alguém, dessa mulher, seria uma excelente dica que eu poderia te dar para você saber se ela é uma pessoa mentirosa ou não. Faça perguntas que você já sabe a resposta, ok? Você já sabe a resposta da pergunta, você faz a pergunta e vê se ela diz a verdade ou não. Beleza? Bem, pessoal, é isso daí por hoje. Forte abraço para vocês. Tchau.